Olá, amantes do desconhecido, bem-vindo ao mundo do sobrenatural. Hoje com um assunto que é uma verdadeira polêmica entre todos nós. Apesar de existir relatos lendários sobre o símbolo dos Illuminati, na moderna simbologia nenhum acadêmico jamais os viram de fato. Antigos documentos descreviam a insígnia em ambigrama, para quem não sabe é o que seria legível de ambos os lados. Embora os ambigramas fossem comuns na simbologia, assim como o Yin Yang, a estrela de Davi, cruz simples, a ideia era que uma palavra pudesse trabalhar para formar um ambigrama parecia totalmente impossível. A maioria dos acadêmicos chegaram à conclusão que a ideia do símbolo era um mito. Afinal, quem eram os Illuminati? Desde o começo da história, sempre existiu uma profunda brecha entre a ciência e a religião. Cientistas como Copérnico, que não tinha papas na língua, foram assassinados pela igreja por revelar verdades científicas. A religião sempre perseguiu a ciência. Sim, mas no ano de 1500, um grupo de homens em Roma revidou e lutou contra a igreja. Alguns desses homens mais esclarecidos da Itália, como os físicos, matemáticos, astrônomos, começaram a promover encontros secretos para discutir suas preocupações sobre o ensinamento errado e difundido pela igreja. Temiam o monopólio da verdade. Então eles começaram a chamar a si mesmos de os esclarecidos, os iluminados, os Illuminatis. Então os Illuminatis eram caçados impiedosamente pela igreja católica, somente por ritos extremamente sigilosos que os cientistas se mantinham seguros. Os rumores se espalharam pelo submundo acadêmico e a fraternidade dos Illuminati então cresceu, incluindo os cientistas de toda a Europa. Ele se encontrava regularmente em Roma, em um refúgio ultra secreto que chamavam de Igreja da Iluminação. Muitos Illuminati queriam combater a tirania da igreja com atos de violência, mas o seu membro mais reverenciado persuadiu a não agir assim. Era um pacifista, um dos mais famosos cientistas da história. Até os que não pertenciam ao mundo científico conheciam o malfadado astrônomo, que foram presos e quase executados pela igreja, por ter declarado que o Sol e não a Terra era o centro do sistema solar. Embora seus dados fossem irrefutáveis, o astrônomo foi severamente punido por insinuar que Deus não instalará a humanidade no centro do seu universo. E o seu nome era Galileu Galilei. Galileu era um Illuminati e também um católico fervoroso. Ele tentou abrandar a posição da igreja com relação à ciência, proclamando que a ciência não prejudicava a noção da existência de Deus, mas ao contrário, reforçava. Ele escreveu a certa vez que quando olhava os planetas girando através de seu telescópio, conseguia ouvir a voz de Deus na música das esferas. Sustentava que a ciência e a religião não eram inimigas, e sim aliadas. Duas linguagens diferentes que contavam a mesma história. Uma história de simetria e equilíbrio, céu e inferno, noite e dia, quente e frio, Deus e Satã. Tanto a ciência quanto a religião resultavam com a simetria de Deus, o infindável confronto de luz e trevas. Mas a unificação da ciência e da igreja não era o que a igreja queria. A união teria invalidado a pretensão da igreja ser o único veículo através do qual o homem poderia compreender Deus. Assim, a igreja acusou Galileu de heresia, condenou e colocou em prisão domiciliar permanente. A prisão de Galileu causou uma convulsão entre os Illuminati, que cometeram alguns erros, e a igreja descobriu a identidade de 4 membros, que foram capturados e interrogados. Mas os 4 cientistas nada revelaram nem sobre tortura. Foram marcados a fogos no peito com o símbolo da cruz. Em seguida, os cientistas foram brutalmente assassinados e seus corpos lançados às ruas de Roma, como advertência para os que ainda coagissem se unir aos Illuminati. Com a igreja fechando o cerco, os Illuminati que restavam fugiram da Itália. Então os Illuminati mergulharam fundo na clandestinidade, onde começaram a se misturar com outros grupos que haviam fugido e expurgo da igreja católica, como por exemplo os místicos, os alquimistas, os ocultistas, os muçulmanos, os judeus, entre outros. Ao longo dos anos, os Illuminati absorveram novos membros. Surgiu outro tipo de Illuminati, mais soturno, profundamente anticristão. Tornaram-se muito poderosos, praticando os ritos misteriosos, sigilo mortal e jurando um dia se erguer outra vez e se vingarem da igreja católica. Seu poder cresceu tanto a ponto de ser considerado a mais perigosa força anticristã do mundo. A verdade eu acabei de falar. Agora vamos ver um lado da teoria da conspiração.
Em 1776, o filósofo alemão Jordan Haider fundou a Sociedade Secreta dos Illuminati, na qual obteve mais de 20 mil membros por toda a Europa. E daí que surgiu o folclore dessa ordem, teoria da conspiração, começou a ser acusada de instalar e querer infiltrar no alto escalão dos governos mundiais. Com um grande objetivo comum de manipular massas e dominar o mundo, foram 2 anos para os membros espalhados por todo o continente europeu. O governo bavariano começou a combater os Illuminati porque viram eles como uma ameaça à monarquia e ao sistema monárquico. Novas ideias, à frente de seu tempo, que era difundido por membros que eram muito unidos e secretos. Só que com o advento da internet, os teóricos da conspiração acabaram de reviver e ressuscitar os Illuminati. Mais de 2 séculos depois, existe mais de centenas de pessoas ao redor do mundo que dizem que os Illuminati ainda existem e foram responsáveis por grandes eventos históricos, como por exemplo a morte do presidente Kennedy, entre outros. Apesar das pessoas raciocinar os Illuminati vivos entre nós hoje, através de um olho e uma pirâmide, eu quero que você saiba que o símbolo original não é esse não, tá? O símbolo original dos Illuminati é a coruja de Minerva. A justificativa desse símbolo na origem dessa sociedade secreta é que a coruja é conhecida como um emblema de olhares penetrantes e inteligência. Agora já Minerva era conhecida por ser uma deusa romana da sabedoria. Apesar da ordem ter sido dissolvida pelo poder do governo bavariano, acredita-se ainda que os Illuminati querem se instalar a nova ordem mundial. Isso já é dito há anos na internet, uma espécie de governo único que comandaria o mundo inteiro, aonde seus membros deteriam 1% da riqueza mundial. E a teoria da conspiração fica mais forte quando surgem mais evidências para isso. Você realmente vê os ricos com a maior parte do dinheiro, da riqueza e do poder, e o resto da população acaba sobrando. Como se trata de um grupo secreto, ele é rodeado de grande mistério e há várias teorias que provam ou negam sua existência. Apesar disso, quase todos os autores que se manifestam sobre esse assunto concordam que o objetivo dos Illuminati é alcançar o domínio total do mundo, através de influência e pressões políticas, econômicas e sociais. A New World Order, ou Nova Ordem Mundial em português, seria um governo global que teria autoridade sobre todo o mundo. Várias pessoas acreditam que um dos objetivos dessa nova ordem mundial e dos Illuminati seria manter a população mundial abaixo dos 500 milhões de habitantes. Isso significa que muitas pessoas teriam que ser eliminadas. Existe também teoria que indica que os Illuminati manipulam vários alimentos e água para causar infertilidade e esterilização, diminuindo a população do mundo. Segundo algumas teorias da conspiração, a ideia dos Illuminati era matar para sobreviver. A atual população mundial de 7,3 bilhões de pessoas vai alcançar a marca de 8,5 bilhões até 2030 e 9,7 bilhões em 2050. Com esse ritmo, o planeta deve chegar a 2100 com 11,2 bilhões de seres humanos, um crescimento de 53% em relação ao presente. Essa previsão está no relatório Perspectiva da População Mundial, a revisão de 2015, publicado pela Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU. Só que é claro que esse ano já teve uma mudança drástica nessa conta. Isso pode ser um grande problema. Aumentar a população aumentará também os gastos, ou seja, aumentando a quantidade de alimento de uma forma absurda para manter todos nós. Iremos consumir mais água potável que o comum. O ser humano iria desmatar a natureza para construir mais casas e edifícios, que também seria uma grande prejudicação, assim também aumentando o consumo de energia. Então supostamente não teríamos recursos para toda essa gente. Então poderíamos ser extintos. Nesse caso, a teoria da conspiração diz que os Illuminati têm que matar para não sobreviver, espalhando doença pelo mundo, fazendo guerra envolvendo os países de maior concentração de população de pessoas para se manter o número certo equivalente de habitantes. E segundo a teoria da conspiração, isso está relacionado com as 13 famílias mais ricas do mundo. Não podemos deixar de comentar que você vê que o tema dos Illuminati está banalizado na internet. Inclusive tem até site aceitando inscrições de novos membros. É muita besteira, gente doida, com essa babaquice de internet falando de o presidente não sei o que Illuminati, cavalo marinho é Illuminati, ação de junho Illuminati. É muita conversa fiada. Esse é um assunto que envolve muito complô, manipulação e teoria da conspiração. É por esse motivo que muitas vezes não é possível confirmar a veracidade das informações que estão disponíveis. Alguns dos símbolos mais conhecidos dos Illuminati são o triângulo, ou a pirâmide do olho que tudo vê, a coruja e o obelisco. Vários autores relacionam os Illuminati com a maçonaria, por isso que às vezes existem símbolos equivalentes, mas não tem nada a ver. No âmbito da religião, vários cristãos acreditam que o líder da nova ordem mundial e dos Illuminati será o anticristo.
e o estabelecimento dessa ordem corresponderá ao fim do mundo. E você? O que você acha dessa história toda? Coloque a sua opinião nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para ficar por dentro de novos vídeos. E até a próxima!